Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com muita alegria que a gente está aqui com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora, a partir de outubro, nosso programa vai ao ar aos sábados na TV Jangadeiro SBT, às 9 da manhã. Então, fica ligado lá, que tem coisa muito legal vindo por aí. E o que é que acontece? Está sendo uma edição especial do nosso programa, será feita todo mês, uma vez por mês. 7 da M7 é a denominação dessa edição especial, porque está sendo feita, realizada aqui dentro do escritório da M7 Investimentos, M7 Soluções Financeiras, M7 Somos Multi. Não poderíamos ter uma pauta mais adequada para essa primeira edição especial do nosso Inovação e Negócios do que a pauta da nossa querida Unimed Fortaleza, tá? Eu confesso a vocês que eu não tive a menor dificuldade de eleger a pauta e o assunto dessa primeira edição do Inovação e Negócios do 7 da M7, por motivos óbvios, porque quando a gente pensa em pauta positiva, em coisa boa, nos vem à cabeça a Unimed Fortaleza. Sempre foi uma marca muito forte, muito querida, mas digamos que da pandemia para cá, a forma como a Unimed Fortaleza cuidou das pessoas, o modelo de gestão da Unimed Fortaleza de uns anos para cá, todo esse modelo de cultura, modelo de gestão da Unimed Fortaleza. E agora, no último dia 12 de outubro, mais um item que facilitou muito a minha decisão de convidar a Unimed Fortaleza para esse momento, é o presente estupendo que a Unimed Fortaleza deu para a nossa cidade de Fortaleza, que é o Hospital Unimed Sul. Prazeroso de fazer. E aí, ninguém melhor do que o presidente da Unimed Fortaleza, o meu querido amigo Marcos Aragão. Obrigado pela sua presença. Como é que você está? Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu estou feliz, né? Depois de tantos momentos difíceis, né? E a gente está aqui vindo para festejar e cada vez mais entregar novidades para o povo cearense. Doutor Marcos, temos uma pauta aqui bacana, uma pauta legal, muita informação bacana para a gente falar, mas a gente não pode deixar de começar toda essa conversa com esse presente, como eu citei há pouco, para a cidade de Fortaleza, que é o novo hospital da Unimed Fortaleza, denominado Hospital Unimed Sul. Estive lá na inauguração, um equipamento belíssimo, e eu não posso deixar de começar falando sobre esse assunto. Fala um pouco para a gente como é que foi a concepção desse equipamento, tamanho do hospital, quantidade de leitos, especialidades, qual é a tese do hospital? Explica para a gente. Quem teve a oportunidade de conhecer realmente viu que a estrutura é moderníssima e belíssima, né? Vamos falar um pouquinho de estratégia, tá certo, Daniel? Para a gente contextualizar a situação. Eu digo que a cidade de Fortaleza, ela cresceu bastante, né? E a Unimed Fortaleza, ela não acompanhou, né, o crescimento da cidade. O que quer dizer que não acompanhou? As suas estruturas de atendimento ficaram centralizadas muito no eixo Aldeota, Meireles, só que a cidade de Fortaleza, ela cresceu para a região sul. E urgia, eu uso muito a palavra democratizar. A gente precisava, a Unimed Fortaleza, ela precisava democratizar a assistência médica. Então, como estratégia, a gente escolheu a região sul. Por que a região sul? Porque é onde a cidade hoje cresce. Então, nós escolhemos a região sul para focar, certo, nos nossos novos empreendimentos. E a gente lá, né, nesse exato momento, naquela região, nós temos uma série de iniciativas, uma série de ações. Só que o foco principal é o nosso novo hospital, o Hospital Unimed Sul, um hospital que tem 28 mil metros quadrados de área, tá certo? Para você ter uma ideia, o nosso Hospital Unimed, nosso primeiro hospital, ele tem 30 mil metros quadrados de área.
O HRU, Isso. o Hospital Regional da Unimed. Hoje a gente chama Hospital Unimed. Hospital Unimed, certo. Porque a nossa ideia é construir uma rede que a gente chama Hospital Unimed e Hospital Unimed Sul, certo. que é a nossa rede de hospitais, tá certo? Os dois maiores hospitais privados da cidade, tá certo? É importante que se diga. Tem um hospital que tem 28 mil metros quadrados, 200 vagas de estacionamento. Ele começa com 105 leitos. Já na segunda entrega da rampagem, ele chega a 190 leitos. Só que ele pode chegar, no final, ele todo completo, a 260 leitos. Ele tem uma capacidade de 260 leitos, uma capacidade. Sim, quando totalmente implementado. Quando estiver totalmente implementado. Totalmente implementado. Eu falei de rampagem, né? Só para a gente ter uma ideia, doutor Marcos, perdão, o Hospital Unimed são quantos leitos? 340 leitos, né? Tá. Pode ficar 340 leitos. A gente vai falar de pandemia, mas você vê que durante a pandemia, o Hospital da Unimed, ele dobrou quase de tamanho para atender a população cearense. Então, nesse período de entrega, a gente começa com o eixo infantil, levando o ponto atendimento pediátrico, enfermaria pediátrica, e a gente já abre o centro cirúrgico também, com algumas salas lá, para também realizar cirurgias, né, pediátricas. Num segundo momento, já em janeiro do próximo ano, a gente leva o eixo obstétrico e também cirurgias eletivas. A nossa ideia é levar cirurgias eletivas de várias especialidades, tá? Cirurgias de média e baixa complexidade. Nós devemos centralizar as cirurgias de alta complexidade no Hospital Unimed, nosso primeiro hospital, tá certo? E aí a gente consegue atingir a todas as especialidades médicas e a todas as complexidades de procedimentos médicos, entendeu? Dentro da nossa rede, tá certo? Tudo isso numa estrutura moderna, né? Belíssima. Belíssima estrutura. Que a gente teve a atenção, né, de olhar os mínimos detalhes, né? Para a experiência do nosso cliente ser diferente de qualquer outro hospital que ele venha aqui a frequentar em Fortaleza. A presença do Hospital Unimed Sul, a inauguração dele no último dia 12 de outubro, muda alguma coisa? Vai haver algum tipo de investimento no hospital localizado lá na Avenida Visconde do Rio Branco? Quando a gente transferir, vai haver sim. Vai haver? Aí qual é Mexe alguma coisa aí? Sim. Vou lhe explicar aqui como é que vai ser essas transferências, né? A partir do momento, porque hoje a pediatria e a obstetrícia, elas funcionam no nosso Hospital Unimed, nosso primeiro hospital. Certo. Essas especialidades, elas vão ser transferidas para o novo hospital. Quando a gente fizer essas transferências, a gente vai abrir e aumentar a capacidade do Hospital Unimed em 30%. Tá certo? Certo. Ou seja, é quase que a gente abrir um novo hospital dentro do nosso Hospital Unimed. Tá certo? Isso aí, repito, para a gente direcionar as cirurgias e os procedimentos de alta complexidade. Então, assim, nós estamos nos propondo a fazer um redirecionamento e uma modernização em toda a nossa rede de atendimento própria, né? A nossa rede própria. A gente entende, Daniel, que a rede própria da Unimed Fortaleza, ela é diferenciada em relação, e até na nossa rede credenciada. Nós temos um diferencial competitivo em relação às outras operadoras de plano de saúde. Isso é importante que se diga. Por conta da amplitude da nossa rede credenciada. Não tem nenhuma outra operadora que tem uma amplitude tão grande aí de credenciamento, clínicas, hospitais, laboratórios. Mas a gente tem a crença que nas nossas redes próprias, a gente tem um tratamento diferenciado. Até na nossa rede credenciada. Nós temos um diferencial competitivo em relação às outras operadoras de plano de saúde. Isso é importante que se diga. Por conta da amplitude da nossa rede credenciada. Não tem nenhuma outra operadora que tem uma amplitude tão grande aí de credenciamento, clínicas, hospitais, laboratórios. Mas a gente tem a crença que nas nossas redes próprias, a gente tem um tratamento diferenciado, um relacionamento diferenciado com o nosso cliente. É por isso que a nossa estratégia, né, daqui por diante, é focar exatamente nesse procedimento de verticalização. É bom explicar o que é verticalização, né? Mas verticalização é levar para as nossas unidades próprias o atendimento, né, a gestão sobre o nosso cliente. A gente vai levar, né, priorizar esse atendimento dentro das nossas redes próprias, dentro dos nossos hospitais, das nossas clínicas, dos nossos laboratórios, tá certo? Então, qual é
o nosso foco daqui por diante em relação à verticalização. Ele vai garantir a sustentabilidade da operadora e a perenidade da Unimed Fortaleza. A gente não tem dúvida disso, tá certo? Então, o nosso foco daqui por diante é cada vez mais a gente centralizar as nossas atenções no fortalecimento da nossa rede própria, em todas as qualidades de atendimento. Hospital, a gente vai centralizar e melhorar cada vez mais esse atendimento. Clínicas, laboratórios, diagnóstico por imagem. Então, é um caminho sem volta. Todas as operadoras, para garantir a sustentabilidade num mercado tão difícil, o mercado de operadores de plano de saúde, não tenho dúvida, um dos mercados mais difíceis hoje no Brasil, com margens muito apertadas. Pra você ter ideia, Daniel, as margens das operadoras giram em torno de 3%. Isso é outro dado fundamental para as pessoas entenderem. Então, quem não for direcionar a sua estratégia para a verticalização é fadado ao fracasso. Corre um risco estratégico relevante aí, Sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, eu queria só reforçar um ponto, doutor Marcos, que eu achei muito interessante, o fato de melhorar muito a operação do primeiro hospital, do hospital da Unimed, porque você transfere pacientes, atendimentos, e fica uma operação mais tranquila lá, né? Sim. Ampliando, de fato, o potencial de atendimento. Isso é bem legal. Sem dúvida. Agora, eu ia fazer, antes de comentar a sua pergunta, eu queria retroceder um pouco e falar da verticalização. Perfeito. Muita gente acha que verticalização é sinônimo de uma atenção pior do que o atendimento em rede credenciada. Nada disso. Muito antes pelo contrário. Muito antes pelo contrário. Por quê? Porque você tem toda a cadeia na mão, tá certo? E você pode, dentro das estruturas próprias, repassar a sua cultura organizacional mais do que nunca. Como você falou no início, né? A cultura da Unimed Fortaleza foi diferenciada nos últimos anos, né, e conseguiu retornar tanto para a sociedade por conta da sua cultura forte. E a gente, dentro das nossas unidades próprias, a gente está lá desdobrando a nossa estratégia, desdobrando a nossa cultura, que é uma cultura de cortesia com resultado, né, que é essa que a gente tanto sedimenta. Eu acho que você falou uma palavrinha aí mágica. Você falou em alguma hora a gestão do cliente. Fica uma experiência para o cliente muito mais adequada quando você consegue, dentro da mesma estrutura, no caso da Unimed Fortaleza, você participar de todos os processos de atendimento. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu acho que fica um belo modelo sob a ótica do cliente, né? Do usuário. É a experiência do cliente. A experiência do cliente, Que como você tem todo o controle sobre a experiência do cliente, você tem como intervir e identificar gaps de atendimento, tem como você realmente corrigir de maneira rápida e valorizar cada vez mais o atendimento que a gente pode oferecer para o nosso cliente. Inovação e negócios, hoje na edição especial do mês, aqui no set da M7, com essa conversa super prazerosa com o Dr. Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza. E a gente vai fazer assim, a gente vai para um breve intervalo. Fica aí, tem muita coisa bacana para a gente conversar ainda. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade, acessível a todos, de uma maneira muito leve, com muita alegria que a gente recebe aqui na edição especial do nosso Inovação e Negócios 7 da M7, o presidente da Unimed Fortaleza, o querido amigo Marcos Aragão, para a gente falar desse importante momento, né, que passa a cooperativa com a inauguração desse equipamento belíssimo, um presente para a nossa cidade, que é o Hospital Unimed Sul. Agradecendo aqui mais uma vez a presença de convidados queridos. Dr. Assis já foi citado, o querido amigo Alessandro Miceli está aqui com a gente, obrigado pela presença. Mari já foi citada, se não foi, já está citado.
meu amigo Fábio, enfim, tudo gente boa aqui, Mauro Costa, dando todo o apoio necessário para esse momento, e a turma da Jangadeiro, tá? A galera do bem aqui dando total apoio para esse momento e que viabilizando a realização desse momento tão prazeroso aqui para todos nós. Doutor Marcos, eu queria voltar para o assunto do hospital, rapaz. Por favor. Porque, assim, é uma pauta muito relevante, é um negócio muito, assim, muito sério. A gente tem discutido muito essa questão da capacidade da rede hospitalar de atender as pessoas, tá? Mas o ponto que eu acho muito importante, pensando muito em quem está nos assistindo nesse momento, é a questão dos leitos para as crianças, infantil, né? Muito comum, a gente ouve muito mães preocupadas quando o filho fica doente, precisa de algum tipo de atendimento, não tem para onde ir. E o novo hospital Unimed Sul tem esse viés real, fortíssimo, né, que é um hospital infantil. Então, isso é algo muito relevante. Faz sentido isso? É uma das teses principais da operação, é atender as crianças? Sim, exatamente. Como é que isso vai acontecer na prática? Vamos lá. Para introduzir, geralmente, como é que acontece? Esse hospital, eu sempre costumo dizer, apesar de ser um hospital que a gente vai atender uma série de especialidades, ele tem a vocação materno-infantil, certo? Hoje, na cidade de Fortaleza, eu não tenho dúvida que é o principal gap hoje de atendimento. Doutor Marcos, espera aí que isso é importante. Então, a vocação dele é materno-infantil? Isso. Né? Ele nasce com essa vocação e nós vamos agregar uma série de especialidades cirúrgicas, tá certo? Para potencializar ainda mais, né, esse hospital, né? Que notícia boa para muitas mães e pais. Exatamente. Com certeza, nesse momento, tendo um hospital de referência que possa atender aí em caso de alguma ocorrência. Daniel, até porque o que a Unimed identificou e está suprindo uma lacuna na rede hospitalar de Fortaleza? São leitos, como você falou, leitos direcionados a esse público, né, infantil. São poucos hospitais em Fortaleza que realmente têm essa disponibilidade de leitos, tá certo? Nós, como operadora, e sempre naquele discurso, na nossa prática de atender bem o nosso cliente, nós identificamos que nós poderíamos melhorar ainda mais esse atendimento. Então, como é que a gente, já falei da rampagem, né, do nosso novo hospital, e qual foi o foco inicial, né? Como é que a gente começa essa rampagem? Como eu falei, a gente começa com o eixo pediátrico, levando pronto atendimento, cirurgias, internações para esse novo hospital, até porque logo, né, no início do ano, começa o período de sazonalidade, que é o período onde existe mais atendimentos, né, das crianças, tanto no pronto atendimento, como a necessidade de novos internamentos, tá certo? Então, quando a gente começa essa rampagem e de imediato a gente coloca no hospital esses leitos, para funcionar esses leitos, né, pediátricos, a gente já vai enfrentar a próxima sazonalidade, né, com muito mais capacidade e qualidade de atendimento, né? O pronto atendimento aí pediátrico, né, nessa nossa nova unidade é fantástico, né? Tanto em qualidade como também no tamanho, né, da unidade, né? Número de leitos, número de poltronas para atendimento, número de consultórios médicos. O hospital é todo superlativo, né? Superlativo na qualidade e no tamanho do atendimento, tá certo? Então a gente entrega, quando a gente fala a gente está entregando esse presente para a Unimed Fortaleza, não é só na qualidade, né? É suprindo uma grande lacuna que a gente tem hoje na cidade de Fortaleza, que são os leitos pediátricos, os leitos para pediatria. Leitos para pediatria. Entendeu? Então vai ser um diferencial, eu não tenho dúvida que isso aí vai ser um diferencial competitivo para a Unimed Fortaleza, como poucas operadoras possuem hoje. Ainda bem que nós voltamos a esse tema, doutor Marcos. Confesso a você que não estava claro para mim e talvez para as pessoas esse foco na operação de atendimento pediátrico, né, no hospital, no novo hospital Unimed Sul. Muito bacana, ainda bem que eu voltei a esse ponto, que é uma informação relevante que merece ser exaltada aqui nesse momento. Meu amigo,
Nosso programa trata também, dentre outros assuntos, Marquinhos, de modelos exitosos de gestão, certo? E em 2014, a cooperativa, a Unimed Fortaleza, estava em uma situação difícil, né? E poucos anos depois, está entregando para a cidade um investimento relevante, que é esse belo equipamento aí, e um modelo de gestão reconhecido em todo o país. Eu sei que existe um alinhamento muito grande com a gestão 2014, depois com a gestão 2018, Dr. Elias, e agora nessa gestão que se inicia. São pessoas diferentes, mas a cultura de gestão, eu acho que ela é muito unificada. Sim. Eu queria falar a respeito disso. Qual foi o desafio na primeira gestão? Qual foi o desafio na segunda gestão? Você não estava lá, né? Estava no Sicredi. Certo. Mas vamos falar desse modelo, dessa cultura de gestão da Unimed Fortaleza, que é um case reconhecido no Brasil todo, por favor. Daniel, assim, como Quais você... são as teses aí? Como você introduziu, naquele primeiro momento, a gente precisava focar muito em resultado, até pela situação financeira. Então, a gente teve que implementar uma gestão muito técnica, certo? Com conceitos que visassem a entrega de muito resultado para a cooperativa, né? Pela dificuldade de resultado, da operação em si, do segmento de saúde, o que aconteceu? Nós tivemos que implementar ações muito duras, né? Que refletiram no médico cooperado, entendeu? Mas ele conseguiu identificar que aquelas ações que a gente fez naquele primeiro momento foram importantes para a sustentabilidade da cooperativa e a perenidade durante todos esses anos, tá certo? Independente, né, de todas as ações técnicas e duras, que foi a expressão que eu utilizei, eu acho que as pessoas que estão à frente da Unimed Fortaleza desde 2014, ela tem valores que se coadunam, certo? Porque, como você falou, as pessoas podem até ter perfis diferentes, modelos de estratégias de gestão diferentes, mas os valores têm que ser os mesmos, tá certo? De respeito, de cortesia, tá certo? De transparência e de muita dedicação, certo? Quando eu digo que a gente tem um coração verde, né? A gente costuma dizer que quem está à frente da Unimed Fortaleza tem que ter sangue nos olhos, né? Tá entendendo? Porque realmente é uma operação árdua e a gente tem que ter... Porque a nossa responsabilidade é muito grande, Daniel, né? Com o nosso cliente, com a gestão dos recursos. É uma tarefa muito nobre. Muito nobre, né? Porque talvez muita gente... Eu vou fazer só um parênteses, tá certo? Depois eu volto para a gestão aí, por favor, propriamente dita, dos últimos anos da Unimed, né? É importante que as pessoas entendam que a Unimed Fortaleza, a grande responsabilidade dela é porque nós, certo, administramos um grande fundo, né? Porque os recursos que a Unimed Fortaleza hoje administra são os recursos do nosso cliente, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade, porque nós trabalhamos com recursos de terceiros, né? E esse grande fundo mútuo, né, que nós temos que administrar, tem que ser o necessário para que esse grande fundo não se escasse e falte atendimento para os nossos clientes. Está entendendo? Então, todo esse arcabouço regulatório, técnico, profissional, tem que ser afinado para a gente trazer o melhor tratamento para o nosso cliente. Então, é um mercado muito sofisticado e difícil de se operar, tá certo? Então, nós temos que ter muito zelo e cuidado com os recursos do nosso cliente, tá certo? Então, a gestão nesses últimos anos aí da Unimed Fortaleza foi voltado para valores e profissionalismo, para a gente ter essa competência toda. Mas o mais importante é que é uma gestão voltada para pessoas, tá certo? Não só o cliente externo, não só o nosso cliente da Unimed Fortaleza, mas também para os médicos cooperados, tá certo? Que são essenciais para o funcionamento da cooperativa. A cooperativa é concebida para eles também, né? Para eles também, certo? E para os nossos colaboradores,
Eu acho que foi o diferencial, já que na primeira gestão a gente foi uma gestão muito técnica, né? No segunda gestão também foi uma gestão técnica, mas a consolidação da cultura da Unimed Fortaleza foi o principal diferencial. E eu vou além, tá certo? Toda a entrega da Unimed Fortaleza, toda a entrega que ela deu para a sociedade, né, durante a pandemia, eu não tenho dúvida que só foi construída, só foi conseguida através desse fomento da cultura da cortesia com resultado. Se a gente não tivesse uma cultura tão forte, a gente não teria dado tanto retorno para a sociedade. Doutor Marcos, eu vou chamar um intervalo daqui a pouco, mas antes de chamar o intervalo, eu queria muito dar um foco rapidinho a respeito, especificamente da cultura. Olhando de fora, como cliente, como usuário, como amigo, uma das coisas que mais me chama a atenção da empresa é a cultura. Como a cultura é forte, é boa. Eu queria falar um pouco disso. Como é que foi isso aí? Essa construção que foi feita durante todos esses anos, né? A importância da cultura dentro de uma empresa, meus amigos, é algo fundamental e muitas vezes as pessoas não tangibilizam, fica algo vago, mas cultura é uma coisa muito importante e eu não sei se eu tenho medo de superlativos, né? O mais importante, o menos, o melhor, o pior, não gosto de falar isso, mas um dos motivos, na minha opinião, certamente do êxito da gestão da Unimed, de todas essas entregas da Unimed Fortaleza, é a sua cultura forte. Só para contextualizar um pouco para quem está nos assistindo. Isso. Doutor Marcos, como é que foi a estruturação dessa cultura aí? Cultura traz resultado, né? Cultura traz resultado. E a gente tem a concepção que a satisfação do nosso cliente externo vai depender, né, da alegria e do retorno para o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador e o nosso médico operado. A gente achando que, a gente construindo, solidificando essas relações internamente, a gente vai conseguir dar um retorno cada vez maior para a sociedade. E aí na gestão passada, o Elias fez muito isso, né? Ele liderou esse processo aí da construção e da reestruturação da cultura da Unimed Fortaleza. Então ele capitaneou todo esse processo aqui que transformou, sem dúvida. Ele transformou, né, as relações internas, a relação com o médico operado e, consequentemente, o retorno para os nossos clientes. É um intercâmbio que a gente não consegue tirar a causa e efeito disso aí, entendeu? 7 da M7, tá? Programa especial, uma vez por mês, do nosso Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, na Jangadeiro Band News FM 101,7. E mídias sociais, YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora, aos sábados, 9 da manhã, na TV Jangadeiro, tá? Nosso programa. Uma vez por mês, uma edição especial. E, como falei no início, não tive nenhuma dúvida em convidar a Unimed Fortaleza, representada pelo seu presidente, Dr. Marcos Aragão, para a gente falar a respeito de tudo de bom, e é muita coisa de boa que está acontecendo lá nesse momento. A gente vai para um intervalo, mas eu queria pedir para vocês ficarem aí, que a gente vai ter uma convidada super especial, que vai contar muita coisa bacana e vai contribuir demasiadamente, né, doutora Fernanda, para essa conversa aqui, e certamente vai emocionar muito de vocês que estão nos assistindo. A gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve.
a gente recebe aqui o presidente da Unimed Fortaleza para falar a respeito dessa bela instituição e do belo trabalho que tem sido feito pela cooperativa nesse momento aqui em Fortaleza. Nesse programa inaugural, que é o 7 da M7, que é uma edição especial mensal do nosso programa Inovação e Negócio. Vamos agora para o terceiro e último bloco da nossa conversa prazerosíssima, com reforço de peso aqui na mesa. Doutora Fernanda Colares. Doutora Fernanda é a atual diretora de recursos próprios da Unimed Fortaleza. E eu convidei a doutora Fernanda para vir aqui para a mesa por um motivo muito simples. A doutora Fernanda, vocês certamente lembram dela, ela participou de muitos daqueles famosos vídeos diários que o doutor Elias Leite, ex-presidente da Unimed Fortaleza, fazia ao longo da pandemia. Me segurar aqui porque o Covid foi pesado para mim. Mas a doutora Fernanda participava por quê? Porque a doutora Fernanda era, na gestão anterior, a diretora-geral do Hospital Unimed, né? E, naquele momento, de uma forma que eu particularmente poucas vezes vi na vida, eu vi uma empresa cuidar tão bem das pessoas, né? Não apenas aquelas que estavam lá internadas e tal, mas da sociedade como um todo. E a doutora Fernanda participou disso ativamente como diretora, head do Hospital Unimed na época da pandemia. A doutora Fernanda é a diretora de recursos próprios da Unimed, né? Cuja gestão do novo Hospital Unimed Sul está na diretoria dela. Doutora Fernanda, obrigadíssimo primeiramente pela sua presença. Como é que foi aquele momento? Hoje, como o mundo dá voltas, né? Inaugurando aí o Hospital Unimed Sul. Como é que foi aquele momento? Me diga aí. Bom, eu acho que até pegando o gancho no que vocês estavam falando anteriormente, né, da importância da cultura na empresa. Então, eu acho que a construção da cultura e a gente está com isso muito internalizado nos recursos próprios, no hospital, foi um pouco do diferencial para a gente conseguir realmente passar por essa pandemia da maneira como a gente passou, né? Então, assim, era tudo muito novo. Quando começou, né, a gente foi para os Estados Unidos, era iníciozinho de fevereiro. Ainda estava, ninguém sabia se usava máscara, não sei o quê. Logo depois, o negócio engrenou, né? O nosso primeiro paciente internou lá no hospital dia 19 de março de 2020. E ninguém sabia de nada, né? A gente tinha algumas conversas com alguns epidemiologistas, tinha ainda um pouco da descrença de que o Covid ia chegar aqui no Ceará com força, porque tradicionalmente viroses respiratórias no nosso clima não tem uma penetração tão grande quanto em Sul e Sudeste, então estava muito aquela coisa assim, sem saber que rumo o negócio ia tomar. E a gente tava aquelas coisas, né? A gente dizendo é sorte, é Deus, é o destino, é o acaso, ninguém sabe. Mas o fato é que em janeiro daquele ano, a gente, em conversas e, né, gente muito bem relacionado com os epidemiologistas da CESA, da Secretaria de Saúde do município, havia uma expectativa de que a gente tivesse uma grande epidemia de dengue aqui no Ceará. E seria uma dengue principalmente pelo subtipo 2 da doença, que era um subtipo que não circulava há muitos anos aqui no nosso estado e que iria pegar provavelmente idosos e crianças. Então, em janeiro, a gente montou um comitê de crise. E em janeiro, a gente começou a se preparar para essa provável epidemia de dengue. Então, nisso, a gente mobilizou recursos, a gente fez a integração entre os recursos da diretoria, justamente pensando em eu vou precisar usar a clínica, a ambulância, o home care para poder desafogar o hospital. Então, a gente já começou a se mobilizar. E aí, quando começou a surgir a questão do Covid e tal, a gente só virou o foco. Então, a gente já estava mobilizado. E aí, a gente já estava articulando compra de recursos, né? A gente já estava pensando, não, vou precisar de mais seringa, de mais medicamentos, de mais coisa, porque vai ter essa epidemia. Então, assim, a gente já estava com tudo organizado, a gente só virou o foco e a gente continuou os trabalhos. Então, em fevereiro mesmo, a gente já começou a alugar respirador, a comprar os EPIs, a comprar as coisas. E aí, quando realmente
a gente tomou pé do que era o Covid, a gente, felizmente, já estava em processo de construção do novo hospital. Então, a gente pôde ter a liberdade financeira de fazer aquisição de monitor, de respirador, de cama, de coisas que a gente ia precisar para tratar o Covid, sabendo que a gente não ia estar desperdiçando o dinheiro do nosso cliente, do nosso cooperado, porque depois todos esses recursos iam ser utilizados no novo hospital. Então, a gente, com isso, conseguiu se preparar muito bem em termos de estrutura para a epidemia, para a pandemia, né? No primeiro momento, a gente chegou a montar uns 400 e pouquinhos leitos no hospital. Na primeira onda, a gente chegou a ter 389 pacientes internados e 389 Covid e 413 pacientes no total. E assim, de UTI, a gente teve uma folga aí de 7 leitos dos que a gente tinha preparado. Então, assim, a gente chegou na trave nessa primeira onda. E esse primeiro momento ele foi muito tomado pelo medo, né? A gente conversando com dirigentes de outros hospitais, o que as pessoas mais perguntavam para a gente era assim: como vocês fazem para convencer as pessoas a irem para a linha de frente para poder cuidar do paciente Covid? Porque as notícias que a gente tinha nesse momento era que o profissional de saúde era o que mais morria, né? Na Itália, na China, a gente tinha muitas mortes em profissionais de saúde. E como a gente vinha trabalhando essa questão da cultura já há muito tempo na Unimed Fortaleza, e especificamente no hospital desde o ano anterior, então a gente estava trabalhando muito qual era o nosso propósito, porque a gente sabe que muitas vezes no dia a dia a gente esquece um pouquinho do propósito, a gente está mais cansado. Então a gente passou o ano de 2019 inteiro trabalhando qual era o propósito do hospital, trabalhando com gestores e depois descendo até todos os colaboradores. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, bom, então o primeiro paciente, agora, como é que a gente faz? Aí ele vai internar nessa determinada unidade. Então a gente foi lá na unidade, chegou para as pessoas e falou, ó, vai ser aqui. Porque essa unidade tem as questões estruturais e tal, vai ser aqui a primeira unidade. E ninguém fugiu. Eles só falaram assim, como é que a gente se veste? Como é que vai ser? E aí a gente fez treinamento com todos os colaboradores e a mesma coisa aconteceu com a primeira médica, porque precisava de um primeiro médico para atender o primeiro paciente. E aí a nossa querida doutora Rita, né, que é clínica, que é infectologista, a gente falou, Ritinha, é com você, porque você é clínica e infectologista, vai ajudar a gente. E ela falou, com certeza. Né? Então, tanto que foi muito simbólico, porque quando a gente recebeu as vacinas do Covid, né, no início de 2021, ela foi a primeira pessoa no nosso hospital a ser vacinada. Por esse simbolismo, né? Porque ela não fugiu da luta e foi a primeira médica que atendeu os pacientes Covid. E aí, assim, foi muito interessante ver todo esse trabalho do nosso colaborador. Por quê? Estava todo mundo cansado, porque as pessoas adoeciam, então muitas vezes você tinha que virar, né, o plantão e tal. Mas, apesar disso tudo, além das pessoas não esmorecerem e trabalharem, isso despertou nelas, o fato do propósito estar muito vivo, despertou nelas toda a questão do, além de cuidar do corpo, acolher. Porque todo paciente, quando ele recebia o diagnóstico de Covid, era como se estivesse já assinando o atestado de óbito. Então as pessoas chegavam tensas, as pessoas chegavam assim, desesperadas e chorando. E naquela primeira onda era tudo muito isolado. Então a pessoa ficava isolada no quarto, não podia receber visita, não via ninguém da família, porque a família também estava com medo em casa. E aí os nossos colaboradores, espontaneamente, começaram a fazer várias ações de acolhimento, de hospitalidade, de cuidado com esse paciente. Então, era o pessoal da copa, da cozinha, que quando mandava a refeição, mandava um bilhetinho escrito. Era o pessoal da hotelaria que passava e deixava um bilhetinho na porta do quarto. Foram os nossos colaboradores que se organizaram e começaram a fazer os corredores de alta. Né? No dia que o primeiro paciente com Covid teve alta, me arrepio falando, foi uma vitória muito grande para o hospital como um todo. E os colaboradores espontaneamente montaram um corredor onde eles aplaudiam os pacientes. E aí depois, obviamente, esse corredor evoluiu, né? Então a gente deu alta para um paciente que era compositor. Então um amigo dele veio tocar a música que ele tinha composto para a esposa no dia que eles se conheceram. A gente o pessoal começava a botar balão, enfim, aí o corredor de alta foi se aprimorando. Mas todos os relatos dos pacientes que passavam por lá era muito disso. Na hora que eu recebi a notícia, bateu o desespero. E desde o auxiliar de transporte, o técnico de enfermagem, a moça da limpeza, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todo mundo fez com que eu me sentisse seguro, fez com que eu sentisse a confiança de que eu ia conseguir superar aquilo, ia conseguir passar por isso. Então, foi uma coisa que
a cultura é isso, né? Você constrói, você planta a semente e você confia, porque aí depois ela germina. Então, todas essas manifestações, elas foram muito espontâneas. Não tinha ninguém lá da gestão dizendo, não, vá botar um bilhetinho, vá fazer isso. Isso é o que eu digo, é de dentro para fora, né? Então, a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse um time que tivesse tanta coisa boa dentro de si que eles simplesmente botaram para fora, né? E eu acho que isso que foi o diferencial da gente conseguir superar a pandemia. E aí, assim, a gente lá, né, a sala da direção, que ficou a nossa sala de guerra, era no subsolo do hospital. E tinha dias que, né, era só problema. O que eu vou fazer? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, a gente tá precisando daquilo outro, tem que abrir mais leito de UTI, não tem enfermeira, né? Então, tinha horas que a gente tava ali e parecia que os problemas não iam ter fim. E aí, teve um belo dia que eu falei, preciso sair daqui da sala, né? Tava lá no subsolo. E aí eu fui nessa primeira unidade que recebeu os pacientes Covid. Depois a gente ficou com 90% do hospital com paciente Covid. Mas ali foi a primeira unidade. Aí eu fui para lá e sentei no posto. E aí quando eu sentei no posto, as pessoas estavam lá, todas sorridentes, apesar de cansado. As pessoas estavam felizes, realizadas por estarem fazendo aquilo que elas estavam fazendo. E aquilo me energizou, me deu uma sensação tão boa. E aí, o Elias chegou lá no hospital e ele também estressado, né? Cabelo todo assanhado, não sei o que e tal. Falei, vem cá que eu vou te levar num lugar. E aí, levei ele lá na unidade, ele também passou 5 minutos lá. E aí, a gente instituiu as nossas rondas todo dia, né? E aí, a gente passou aí, eu passei 110 dias seguidos indo ao hospital. Sábado, domingo, feriado, pegamos o Dia das Mães, Semana Santa. Mas eu passei 110 dias seguidos indo ao hospital. E todo dia, eu chegava no hospital, subia todas as escadas até o 9º andar, porque aí também era a minha atividade física, naquela época tudo fechado, e meu teste do Covid, né? Se eu conseguisse subir 9 lances de escada, é porque estava tudo bem. E aí, todo dia eu chegava, subia até o 9º andar e eu descia o hospital inteiro, passando de setor em setor, falando com as pessoas. Era só para dizer assim, eu estou aqui. Na verdade, parecia que eu estava dando apoio para eles, mas eram eles que estavam dando apoio para mim, né? Era essa troca. Porque era o que dava energia para eles e para a gente. Então, uma coisa que eles sempre falaram foi, a gente se sentiu muito apoiado, porque a gente viu que vocês estavam aqui do nosso lado o tempo inteiro. E aí a gente instituiu nossas rondas, né? Então a gente passava em todos os andares, a gente ia visitar alguns leitos, a gente falava com as pessoas, escutava como a gente estava modificando muito o hospital. Então, em loco, o pessoal já falava assim, olha, tá faltando isso, a gente precisa de treinamento nisso, essa bomba que chegou a gente não sabe mexer. E aí a gente já pegava e a gente tinha uma ronda todos os dias, né? Era o nosso huddle no final do dia, onde a gente sentava com todo mundo para poder fazer comunicações breves do que estava acontecendo, de como é que ia ser o dia de amanhã, do que a gente precisava fazer. E aí, com isso, a gente conseguiu dar conta de tudo. Existe super-herói de carne e osso, né? Existe. E você, Fernanda, e o seu time todo é um grande exemplo disso. Tá certo? Um grande exemplo disso. Esteja certa que você tem todo o meu respeito, amizade e admiração, certo? Doutora Fernanda Colares era a diretora do Hospital da Unimed na época do Covid e hoje é a diretora da Unimed Fortaleza de Recursos Próprios. E lá vai eu voltar de novo para a pauta do Hospital Unimed Sul, estou maravilhado com isso. É a sua diretoria de Recursos Próprios. Parabéns pelo belo equipamento. Alguma informação adicional que eventualmente a gente não conversou aqui, doutora Fernanda, que mereça ser dito, só olhar sobre esse belo equipamento? Não, acho que vocês falaram bastante, né? O hospital está lindo, como o Marcos falou, né? Normalmente a pediatria ela fica com o cantinho esquecido dos hospitais, né? Porque a criança é pequenininha e todo mundo acha que precisa de um espaço pequenininho. Brincadeira, mas... febril ali resolve, né? E a Fernanda é pediatra. Eu sou pediatra. Eu sou pediatra. Então ela sabe, né, Marquinhos? Sabe o que tá falando, viu? Então, assim, esse hospital, como ele foi pensado para dar atenção para esse público em especial, né, tanto a gestante quanto a criança, ele valoriza muito essa questão da família, dos espaços que podem ser compartilhados pela família, porque a gente entende que a criança ela não vai sozinha para o hospital, então ela está sempre cercada, né, do pai, da mãe, do irmão, da avó, enfim. Então o hospital ele tem muitos desses espaços de convivência e tem muito a questão da humanização. Então quando você anda no hospital ele é repleto de luz natural,
né? Porque isso faz muita diferença para quem está internado no hospital. Tem brinquedoteca, tem espaços amplos, plantas, para você realmente... Tem um detalhe, né? Eu sou pediatra, sou intensivista pediátrica, mas o nosso time, né, de planejamento, de execução, a UTI pediátrica, embora seja um espaço que ninguém quer usar, a gente sabe disso, mas tem toda a questão do conforto. Então, são boxes individuais, porque você está na UTI e, infelizmente, na UTI você fica com doentes graves. E você fica com outros doentes que estão se recuperando, que estão acordados. E aí você está ali naquele salão, porque geralmente as UTIs são um salão, então você está vendo o que está acontecendo com o paciente do lado. E enquanto você está melhorando, o outro pode estar piorando e isso faz mal para você nesse seu processo de recuperação. Então, a nossa UTI são boxes individuais, todo de vidro, então o médico e a enfermeira têm acesso a ver o que está acontecendo, tem uma central de monitorização, mas ele fica um pouco mais protegido do que está acontecendo no entorno da UTI. E isso ajuda na recuperação do doente. E um detalhe especial, né, que aí mostra o cuidado que a gente enxerga no hospital, é que o chão do hospital ele é um piso vinílico, né, porque ele não pode ter ranhura, não pode ter coisa para poder limpar. Mas o piso vinílico dos quartos de UTI, ele imita a madeirinha do chão, como se fosse assim, uma laca, uma coisa assim do chão, para justamente dar aquela sensação do aconchego, dar aquela sensação do abraço. Então, não é o chão frio de hospital. Então, esses pequenos detalhes você consegue enxergar no hospital todo. E, obviamente, a gente não podia ter um hospital nesse nível e ele ficar só no público materno infantil. Então, o nosso centro cirúrgico ele é fantástico. Então, a gente vai fazer cirurgias para outras especialidades e para o paciente adulto, né, que não é nem gestante, nem criança. E o nosso centro de oncologia também, que a gente inaugura agora em janeiro, é assim de ponta, porque ele se aproveita de toda essa alocação, de todo esse cuidado que já foi colocado no hospital e a gente leva esse mesmo cuidado para o paciente oncológico, que a gente sabe que também é um paciente que requer todo esse entorno, né? Porque ele é um paciente sofrido, com uma doença ameaçadora à vida, um paciente que também está ali naquele seu momento de reflexão sobre, né, a vida e as coisas, está muito vulnerável. Então, assim, o dia que a gente teve a ideia de realmente levar o centro de oncologia lá para o Hospital Sul, eu estava lá visitando a obra, eu ia toda sexta-feira visitar a obra, e aí era de tardezinha para de noite. E a gente estava lá na área da oncologia, que ia ser só oncologia pediátrica, e era um janelão gigantesco, né? Como eu disse, o hospital ele tem muita luz natural. E estava um pôr do sol, assim, o céu estava roxo e o sol se pondo, aquela coisa bem poética. Eu falei, gente, não dá para a gente usar só para esse público. Vamos fazer o nosso centro de oncologia. A gente estava procurando lugar para fazer o centro de oncologia, aí o sol mostrou que tinha que ser ali, porque ali realmente a gente consegue dar esse cuidado todo para o paciente. Não só tratar a doença, né, mas entender como ser humano, como individualidade. De fato, um presente para Fortaleza, o novo Hospital Unimed Sul. Dr. Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza, a conversa é boa demais, doutora Fernanda, mas infelizmente a gente está chegando aqui na reta final do nosso programa, tá? Eu queria deixar um pouco agora o espaço aberto aqui. Primeiramente, Daniel, eu agradecer, né, esse espaço, esse momento que você tem reservado à Unimed Fortaleza. Daniel, a Unimed Fortaleza é uma cooperativa, né? Eu costumo dizer que é uma empresa cooperativa porque a gente está inserido no mercado e a gente está competindo com os outros, né? Mas uma empresa local, é genuinamente cearense, né? Com médicos muito cearenses. Importante a valorização do fato de ser uma empresa local. Como cooperativa também, Daniel, a Unimed Fortaleza ele não visa lucro. Tá certo? O mais importante que a Unimed Fortaleza, sua função principal, seu objetivo social, que é gerar campo de trabalho para o médico, certo? Uma remuneração justa para o nosso médico e o bem-estar do nosso cliente. Tá certo? Às vezes você acha isso utópico, né? Isso é uma utopia, isso existe mesmo, né? Mas na verdade é real. Sabe como é que eu provo isso, Daniel? Se por acaso, né, quando no final do exercício, no final do ano, quando a Unimed Fortaleza ela gera lucro, né, resultado, né? A gente nem usa a palavra lucro, usa resultado. Isso aí você retorna para o nosso médico, garantindo a remuneração justa dele. Interessante a sua fala nesse momento, para que as pessoas entendam um pouco a respeito do modelo de cooperativismo, tá? Exatamente. O qual está inserido a Unimed Fortaleza, o Sicredi, por exemplo. O Sicredi, por exemplo. O nosso objetivo social, Daniel,
por isso que tem objetivo. Nós não somos uma empresa, eu costumo dizer empresa, mas é até uma expressão errônea. Nós somos uma sociedade de pessoas. No caso, uma sociedade de médicos que escolheram operar plano de saúde para garantir o seu local de trabalho e, consequentemente, uma remuneração justa. Tá certo? Então, é isso que é a Unimed Fortaleza. E tudo isso aqui, o mais importante, no exercício da nossa profissão, é garantir o atendimento de excelência para o nosso cliente. Então, não tem sentido para a gente ficar economizando recursos, a gente ficar escolhendo atendimento. Não, a gente quer garantir o melhor atendimento para o nosso cliente, nas nossas instalações próprias, tá certo? Dando retorno para a sociedade e a confiança que ela nos depositou. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, Daniel, entendeu? Ao contrário de outras filosofias de negócio. Nosso negócio é de sociedade cooperativa, tá certo? E demais é agradecer a você, agradecer ao nosso cliente a confiança que deposita na nossa cooperativa, nos nossos médicos, tá certo? E tenha certeza, Daniel, que o futuro da Unimed Fortaleza é cada vez mais investir na nossa rede própria, nos nossos recursos próprios, tá certo? Para ter esse atendimento de excelência que a gente tanto se propõe e a gente tem tanto compromisso de dar para o nosso cliente. Atendimento de excelência, tá certo? Que a gente não sabe fazer diferente, nem que a gente não sabe, tá certo? Sabe por quê? A gente entrega. É uma cultura muito forte. Exatamente. Muito forte. Doutora Fernanda Colares, muito obrigado pela sua participação aí, mega especial, nessa primeira edição do nosso set da M7, cuja pauta é a Unimed Fortaleza. Eu acho que vocês falaram bastante aí, né, da nossa empresa, e é isso, né? Todo resultado que a gente alcança é porque a gente investe no nosso bem mais precioso, que são as pessoas, né? São as pessoas que nos cercam. Então, é o nosso cliente, é o nosso colaborador, é o nosso cooperado, porque o nosso propósito é cuidar com excelência da saúde das pessoas. Então, se a gente não tem o propósito muito claro, se a gente não valoriza todas as pessoas que estão ali, não tem como você entregar resultado, né? Então, a gente segue, nós somos um excelente lugar para se trabalhar, né? Nós somos reconhecidos pelo Great Place to Work, e eu acho que é isso, a gente gera essa vontade, né? Todos os nossos processos seletivos, assim, tem um monte de gente inscrita, porque é apaixonante você poder fazer e enxergar o resultado do seu trabalho. Eu acho que poucas profissões têm essa possibilidade de enxergar tão rápido o resultado do seu trabalho e um resultado tão valoroso, né? De tanto valor para a sociedade, para o cliente, para a família. Então, eu acho que a gente faz bem feito porque é isso que a gente tem dentro de si, né? Então, é isso. Eu amo fazer o que eu faço. Acho que a gente realmente está aqui para isso, né? Espero não passar por outra pandemia, mas se passar, a gente está aqui. Pelo menos já sabe como é que faz. A ausência de informação foi um grande dificultador, né? Pelo menos. Mas não tem mais não. Você já conhece o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7, mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. E agora também aos sábados, às 9 da manhã, na TV Jangadeiro, tá? Você pode acompanhar o nosso programa lá. Essa é uma edição especial que ocorrerá uma vez por mês, denominada 7 da M7, pois ocorre aqui dentro do escritório da M7 Investimentos, M7 Soluções Financeiras, M7 Somos Multi. Do coração, eu agradeço mais uma vez a estrutura da M7 ter proporcionado tudo isso. Agradeço do coração os meus queridos amigos do Sistema Jangadeiro que aqui se fazem presente e, fundamentalmente, a turma toda da Unimed Fortaleza, várias pessoas, diretores, superintendentes, gestores, conselho, que aqui se faz presente. Dr. Marcos Aragão, muito obrigado. Doutora Fernanda, muito obrigado. Um grande abraço a todos e até o próximo 7 da M7 de novembro, se Deus quiser. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos.
Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras.